sobre dinâmicas de grupo para líderes e empreendedores. Então, você que é líder ou que tem marido líder, você que tem muita gente hoje de folga nos assistindo, que trabalha, empreendedor, daqui a pouquinho o professor Wellington Fernandes, que é professor universitário, vai trazer para nós as orientações sobre este assunto. Tem hoje também uma conversa sobre o limite da entrega no relacionamento afetivo. Será que ele existe? Eu vou conversar com a doutora Sandra Almeida, que é psicóloga clínica e palestrante, vai estar aqui no nosso estúdio. Não sai daí não, que daqui a pouco eu estou de volta. Nosso programa está de volta. Eu estou aqui interagindo nas redes sociais com o pessoal que está assistindo o nosso programa. Quero mandar beijo, eu mandei beijo para a Ju, o marido dela tá junto assistindo, Leonardo. Um beijo também, obrigada pelo carinho. Quero mandar um beijo para Carol, que está junto com o primo dela. A Carol trabalhou aqui com a gente. Está junto com o primo dela, Cauã, assistindo o programa. Um beijo para vocês, obrigada também pelo carinho, pela audiência. E para minha Dinda, que está com dengue, se cuidando em casa. Tá aí se reestabelecendo, daqui a pouquinho tá bem. Dinda, um beijo pra você, se cuida, viu? Deus te abençoe. E agora a gente vai conversar sobre dinâmicas de grupo para líderes e empreendedores. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio o professor universitário Wellington Fernandes. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Ele já tem alguns livros escritos, mas eu vou mostrar aqui esse livro que fala exatamente sobre dinâmica de grupo, que é o último livro lançado, né, professor? Isso. O lançamento foi nessa sexta-feira, dia 17. Eu queria que você falasse um pouco pra gente. A dinâmica de grupo, ela é importante por quê? Ela é essencial para aumentar o nível de abstração das pessoas com quem a gente trabalha. Então, as dinâmicas de grupos contidas nesse livro, muitas são de minha autoria, outras são compiladas, mas isso aumenta o nível de abstração da equipe. Eu tenho dinâmicas de grupo para vendedores, para empreendedores, para pessoas que são muito introvertidas, muito tímidas e querem tirar essa timidez e se expressar mais. Então, são dinâmicas que dá para quebrar o gelo também e melhorar como pessoa, como profissional. Professor, o senhor está falando, sempre que eu vou a alguma palestra, principalmente essas palestras que são mais longas, palestras motivacionais, até palestras cristãs em igrejas, aquelas que às vezes vão durar o dia inteiro, que vão ter vários palestrantes, vários pastores. Às vezes no começo ou no meio de alguma dessas palestras, eu percebo que se fazem dinâmicas quebra-gelo, dinâmicas para ensinar alguma coisa, dinâmica para o grupo interagir. Essas dinâmicas, então, são importantes. Às vezes, a gente pensa só nos grandes empreendedores, mas eu posso imaginar que essas dinâmicas, elas são importantes para vários setores, então? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. Para professores que podem estar acompanhando agora e trabalhar a sua equipe de alunos, é possível também. Essas dinâmicas de grupo vão auxiliar pequenos, grandes, médios grupos, independentemente do segmento. Eu estou vendo que aqui tem cerca de 80 dinâmicas. Você estava me explicando que algumas são da sua autoria. Como criar uma dinâmica de grupo? Da onde se tira isso? Tem a ver com a experiência em outras dinâmicas também? Também, principalmente algumas inspirações, né? Coisas que a gente precisa fazer. Eu percebi que algumas dinâmicas que eu aplicava em sala já estavam um pouco repetitivas, cansativas para mim. E aí eu comecei a elaborar algumas dinâmicas aí diferentes e compilar algumas, colocar mais coisas, incrementar, e foi nascendo novas dinâmicas de grupo. Professor, isso que você fala me faz pensar também no quanto essas dinâmicas também ajudam e fazem com que o palestrante ou o professor também se divirta com aquilo que ele está fazendo. Porque eu estava assistindo outro dia um stand-up. E daí eu estava assistindo pela internet e eu encontrei dois, assisti metade, depois eu fui assistir outra metade. E eu percebi que nos dois é exatamente a mesma fala o tempo inteiro. Eu percebo também que quem dá palestras, por exemplo, quando eu vejo um palestrante, eu assisto uma boa palestra, às vezes eu acompanho por um tempo na internet. E muitas vezes, ele, como é aquele o ensino dele, ele por muito tempo... Ele vai em vários lugares falando a mesma coisa. Eu acho que a dinâmica também ajuda esse palestrante, essa pessoa, a se divertir e a ter novidades daquilo que ele está fazendo, né? Sim. Hoje, além de lecionar na universidade, eu palestro. Eu tenho uma empresa com foco em treinamentos, cursos e palestras. E existe um momento na nossa vida, né? Eu estou desde 2008 atuando na área, que eu fico enjoado de ouvir eu mesmo. Então, que a gente que está ouvindo pela primeira vez ama, mas a pessoa está falando aquilo várias vezes. Exatamente. Né? Esse foi um dos estímulos que eu tive para criar esse livro e trabalhar fortemente em 80 dinâmicas, porque aí é um bom tempo para esse palestrante, esse professor, esse gestor de RH que está me ouvindo agora, não ficar enjoado dele mesmo, mas assim ele pode trabalhar
criar, inovar e aprender novas dinâmicas de grupo. Nas dinâmicas que são feitas antes da contratação, dá para saber muito sobre aquela pessoa? Com certeza. Eu tenho dinâmicas de grupo aí que vão servir tanto para os gestores de RH aplicarem e descobrir se a pessoa tem ou não, de repente, um perfil de liderança ou um perfil que exige mais atenção, mais presença no momento de um atendimento, e também para pessoas que vão participar de algumas dinâmicas de grupo, né? Pessoas que estão competindo com alguma vaga de emprego, ela lendo esse livro, quando ela entrar lá para participar com o gestor, ela já vai conhecer mais ou menos o que o gestor está precisando. Então é um auxílio para muita gente que vai atrás de um emprego e vai participar de uma dinâmica de grupo. Eu ouço muito de muitos alunos que, eu fiz uma dinâmica, mas não entendi o objetivo, a razão. Então, eu costumo até brincar, eu me tornei o Mr. M do RH, aí eu conto tudo. Muito bacana. Então, não é só para você que é empreendedor, você Não. também que trabalha numa empresa ou que está galgando aí alguma vaga, é importante saber o que essas dinâmicas querem dizer, né? Sim. Professor, até aproveitando, eu percebo, o meu marido ele é líder, ele é gestor de muitas pessoas. Ontem eu até conversava com ele sobre a dificuldade de cuidar de gente, de gerir pessoas. E eu percebo que às vezes quando ele vai dar alguma palestra, ele fala para mim, pro grupo dele, né? Ele fala, eu estou preparando uma dinâmica de grupo, mas ele adapta, ele fala, isso aqui não vai dar certo pro meu grupo, então eu mudo isso aqui, eu adapto isso aqui. O gestor, a pergunta que eu te faço eu faço isso porque, vendo meu marido como líder, eu percebo como ele resolve alguns problemas, quando ele me conta algumas situações, como ele tem jeito para isso. Ele fez algumas faculdades, mas nenhuma específica nessa área. Eu percebo que ele tem, por mais que ele faça cursos e participe de muitas palestras, ele tem jeito para isso. Gestor se aprende a ser ou tem gente que de fato tem um dom e vai ter mais facilidade para isso? Então, eu não posso te dizer e nem te afirmar, porque aí eu estaria sendo contra tudo o que eu prego até hoje, né? Existe sim um gestor nato ou um líder nato. Na verdade, o líder é aquele que tem a capacidade de influenciar outras pessoas a atingir o seu objetivo, o objetivo da organização, e ele não precisa de muito esforço para isso, porque talvez o seu carisma, o seu jeito de fazer atrai as outras pessoas, facilita. Agora, existem pessoas que não têm o jeito para a coisa, não é um líder ou um gestor nato, mas ele pode sim aprender. A metodologia que nós usamos é através da leitura ou através de um curso focado em dinâmicas de grupo. Inclusive, já temos um curso focado em dinâmicas de grupo, que minha empresa está oferecendo, através dessa ideia que foi o lançamento do livro. Então, sim, é possível aprender, sim. Outra pergunta, seguindo essa lógica de raciocínio, falando sobre aprender, você citou algumas características aí eu fico na dúvida se a gente pode aprender essas características. Eu lembro que um dia eu fui participar de uma dinâmica no lugar onde meu marido trabalha, fui participar de uma palestra e tinha uma dinâmica de grupo. E eles dividiram em vários grupos. E eu não conhecia ninguém ali, eu conhecia pouquíssimas pessoas. E eu não pude ficar no mesmo grupo do meu marido, porque parentes não podiam ficar. Sim. E daí eu fui para um grupo numa ponta, ele para o grupo na outra. Quando foi citar os líderes, me escolheram como líder do meu grupo e escolheram meu marido como líder. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei, que bom que a gente não ficou no mesmo grupo. Porque realmente nós dois temos um perfil de liderança muito parecido. E eu achei muito curiosa aquela situação, porque realmente eu costumo liderar, sempre foi assim na escola, nos trabalhos da faculdade, mas eu estava num contexto que não era o meu. E as pessoas olharam, e eu acho que pelo meu jeito de falar, de me comunicar, falaram, seja você a líder. E aí você falou sobre algumas características, talvez a comunicação, o carisma. Isso também se aprende, porque eu conheço pessoas que são muito tímidas e têm muita dificuldade de se expressar e essas pessoas preferem não liderar. Mas para crescer na empresa, talvez elas precisem disso. Dá para aprender isso também? Dá para aprender. A única coisa que impede a pessoa de crescer e amadurecer esse lado é ela mesma. Se ela desejar e se esforçar, com certeza ela vai se soltar, vai aprender e pode até, atrevo a dizer, se sair muito melhor do que muitos líderes natos que já existem, que já nasceram com aquela aptidão, aquele talento, né? Então, sim, é possível, sem sombra de dúvida. Agora, se essa pessoa não quer, aí não adianta. Aí nem Deus pode fazer, porque Deus não vai interferir no livre-arbítrio. Ela não quer, então não adianta. Mas se ela desejar, com práticas, com técnicas, com o tempo, com certeza ela vai desenvolver isso e vai sair muito bem. Você falou do tempo. Apesar dessas colocações que eu falei a meu respeito, eu não sou tão boa assim para gerir pessoas. Apesar de sempre me destacar como líder, tenho dificuldade para gerir pessoas e percebo que talvez aprendendo, lendo, aí você me falou sobre o tempo,
Pessoas que atuam talvez muito tempo já tenham mais prática. Sim. Eu percebo que alguns líderes, e às vezes eu falo isso da minha chefia, falo, nossa, que interessante. Às vezes eles falam um negócio, eu já estou há 10 anos aqui, hoje eu já sei que quando eles falam um negócio, mesmo que eu tenho certeza absoluta que eles estão errados, eu vou prestar atenção porque no fim eu vou descobrir que eles têm razão. Então, passando por muito tempo, eu já percebi pessoas que trabalharam comigo, que eles falavam, cuidado com isso que tá falando pra você. Eu falava, imagina, vocês não trabalham todo dia com a pessoa, quem trabalha sou eu. E depois eu via que eles tinham razão exatamente naquilo que já tinham percebido. Muito tempo gerindo te dá mais tato sobre as pessoas? Sim, com certeza. Nós costumamos chamar isso de intuição. Do contrário que muita gente imagina, tem gente que fala que intuição é achismo, e não é, definitivamente não é. Intuição são experiências vividas e passadas que vão calejando a gente vai amadurecendo, e existem situações que só de olhar a pessoa fala, ó, vai dar certo. Se eu aplicar um exemplo no livro, se eu aplicar essa dinâmica aqui, eu consigo mudar o comportamento desse grupo. E aí outros falam, mas essa, não seria melhor essa? E o feeling vai te dando isso, esse amadurecimento profissional vai te dando isso com o tempo. Tem pessoas que pegam mais rápido, tem pessoas que demoram um pouquinho mais. O líder sempre defende a sua equipe, mesmo que ela está errada. Como um líder age em meio a essas dificuldades? Às vezes, estou falando porque eu conheço alguns líderes e às vezes eu vejo passando por situações, não só o meu marido, mas outras pessoas que trabalham com ele que também lideram. O meu marido é um cara que, assim, a equipe dele pode fazer o que for. Às vezes ele me conta a situação e fala, eu não acredito que fizeram isso, né? E daí ele fala, não, mas a minha equipe tá certa. Ele fala, ele defende. Às vezes eu percebo que ele pega o problema para ele. E eu falo, mas foi fulano que errou, e ele tá lá, ele dando a cara a tapa. O líder faz isso também? O líder tem disso, o líder só tem que tomar cuidado para não ser paternalista, né? E sair defendendo tudo, mesmo a equipe estando errada. Porque o líder é a linha de frente, o líder de verdade... Ele que dá a cara a tapa muitas verdade, vezes, né? E ele não fala assim, vai, ele fala vamos. E ele é o primeiro a sair e a multidão vai atrás. Né? Então ele está sempre ali numa zona de desconforto, porque ele sabe que os riscos, né? O verdadeiro líder, ele toma a decisão e assume os riscos. Ele não fica omisso à situação. Talvez por isso ele defenda tanto a equipe. O líder também tem que saber delegar, porque às vezes você começa liderando uma equipe de 10, aí você consegue dar conta. De repente aquilo cresce, você está com 20, 30, 40, 50. Você tem também que delegar pessoas para cuidar de pessoas, identificar bons líderes dentro do seu grupo? Isso eu falo no Lidere Sua Carreira 3.0. Você prefere que eu pegue ou deixa aqui mesmo? Que é este livro. Esse livro aí, pode pegar. Este livro, Lidere Sua Carreira 3.0, ele vai detectar os estilos de liderança, né, atuais, os mais contemporâneos. E eu não falo sobre delegação, eu falo sobre empowerment. E é diferente. Delegar é mais ou menos assim, olha, vai lá, Jaqueline, e faça isso. E você já vai com o sentimento que se der problema, o problema é seu. Já sai um certo receio. Agora, o verdadeiro líder trabalha com empowerment. Quando eu escolho a Jaqueline para fazer uma tarefa, ela se sente tão orgulhosa por eu ter escolhido ela dentre tantas pessoas, e o que ela fizer lá, seja certo ou errado, né, a responsabilidade não é só dela, é minha também, porque eu te escolhi. Então, eu te passo o meu poder. Empowerment significa empoderamento. Então, eu dou o meu poder, a minha autonomia, diferente de delegar. Que eu falo, ó, vai lá e faz. Se der problema, você já sabe, né? Cabeças vão rolar, né? E geralmente acontece muito isso em empresas. E então, o tem a ver com a empowerment forma como você coloca. É coloca. Semelhante ao que você vai fazer, mas a forma como você coloca põe até o seu liderado numa posição mais confortável, né? Sim, e ele sente a vontade para fazer. De repente eu não posso ir numa reunião, mas eu trabalho com empowerment e digo para você ir à reunião. Você vai à reunião e lá você toma decisões como se você fosse eu, você está lá me representando. Na delegação, geralmente, a maneira que eu imponho aquilo, vá na minha reunião, você chega na reunião e não fala muita coisa. Se alguém te pergunta, você fala, o Wellington não está aqui, eu vou ver com ele e depois eu falo. E então eu me pergunto, o que você foi fazer lá? Só volume? Né? Então não vale a pena. O empowerment é uma maneira mais prática, mais fácil e te dá poder de você ir lá delegar, porque eu te conheço, você trabalha comigo e eu sei da tua capacidade, eu sei o quanto você pode me representar ou não. Como fazer quando dentro de uma equipe existem duas pessoas com capacidade para liderar e essas pessoas começam a se chocar? O que fazer quando você se depara no mesmo cargo que você com alguém semelhante a você?
Unir poder, como fazer isso? Olha, não tem receita de bolo, não tem receita de bolo. Eu acredito que algumas dinâmicas de grupo que a gente pode aplicar é mostrar para essas duas pessoas o que eles têm de especial. Isso acontece muito quando a gente fala de conflitos de geração. Eu tenho alguém mais experiente, uma geração baby boomers, que nós chamamos, né? O pessoal lá da década de 70, 60, que é mais experiente, alguém geração Y, de 80 para cá, que é muito mais ativo. Por que não unir a experiência e a proatividade? E mostrar o quanto eles juntos são mais fortes, né? Eu acredito que o caminho é esse, mas é muito complicado porque mexe com pessoas, mexe com ego, e mexer com ego aí não é fácil. Isso aí que você está falando, eu já vou finalizar, vou só mostrar o último livro dele. Você falou sobre as diferenças de gerações, acho que a gente podia até marcar um bate-papo só para falar sobre isso, porque eu percebo a dificuldade que existe hoje, porque essa geração mais antiga não gosta tanto assim da internet, se vira usando o básico dela. Sim. A nova geração, ela talvez não seja tão pontual, não goste tanto de ter horários, nem de trabalhar de fim de semana, mas ela rende muito bem respondendo e-mail na casa dela. Sim. Então, é um acordo que tem que ser feito, né? As pessoas têm que se dar bem com isso, né? Eu estou à tua disposição, se quiser falar sobre isso, eu tenho uma palestra que se chama Conflitos de Geração ou de Gerações, e a gente fala dessas peculiaridades, né, dessas coisinhas que acontecem e a geração mais antiga não compreende. Então, dá para trabalhar, dá para compreender. Eu acho que conversando a gente se entende. Vamos marcar o próximo bate-papo. A última pergunta que eu vou te fazer, eu sei que eu já tenho que encerrar, mas eu preciso fazer a última pergunta, que é: qual o primeiro passo para conseguir um gestor que está nos assistindo hoje? Eu sei que hoje é dia de folga, tem muitos maridos assistindo o programa com as suas esposas à tarde. Um gestor que nunca fez dinâmicas de grupo, fez aquelas apenas que eram exigidas pela sua empresa. Como introduzir uma dinâmica de grupo? Porque no começo as pessoas ficam sem graça, acham chato. Qual o primeiro passo para instruir as pessoas para começar uma dinâmica de grupo? Eu acredito que não precisa avisar com tanta antecedência, até porque você vai gerar uma grande expectativa nesse seu público e tudo que é mudança, tudo que é novo, o pessoal torce um pouquinho o nariz. Fala, eu não quero, de novo, é chato. Então, esse negócio de pegar um pouquinho de surpresa, dependendo da dinâmica, é claro, que se não tiver muito aparato, né? Todas as dinâmicas que são feitas nesse livro aí, são bem simples de se fazer, de se aplicar com materiais básicos. Todo mundo pode fazer no escritório, independentemente do espaço físico. Então, é interessante ir conduzindo o grupo enquanto vai realizar a dinâmica. Não avisar nada com muita antecedência, porque gera uma expectativa, isso vai gerar muito nervosismo e pessoas que vão ficar chateadas. Eu não quero, eu não vou, querendo dar desculpa para não participar. Então, pegar o pessoal de surpresa com coisas agradáveis, com dinâmicas agradáveis, com certeza ele vai obter sucesso. Muito obrigada, professor. Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato tem o telefone 0 operadora 11 2875 7920 e 983867510. Tem um e-mail também, que é contato@lideresuacarreira.com.br. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço.